Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 18 até o 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão impossibilitados de vir até a igreja, porque estão enfermos, porque estão hospitalizados. Graças a Deus, nosso irmão Gilmar Bezerra já está em casa, recebeu alta ontem, graças a Deus. Mas nós temos outros irmãos que carecem ainda da nossa oração e vamos continuar perseverando e crendo que Jesus pode fazer. Amém, meus irmãos? Da mesma sorte, nós vamos, nesse momento também, contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Peço aos irmãos que o façam com alegria, porque a nossa igreja precisa desses recursos, sim, para que a obra seja mantida. Nós temos o Centro de Assistência Social da nossa igreja, e me fugiu o nome, Jesus, SEAD, isso, que carece das nossas ofertas, dos nossos dízimos, para que aquelas senhoras possam ser mantidas e assistenciadas com os profissionais que ali trabalham. Além disso, nossa igreja, o templo físico, precisa da sua manutenção. Nossos irmãos que aqui trabalham também precisam ser remunerados, o seu salário digno, que todo mês deve entrar na sua conta. Assim como o nosso tem caído, para a glória do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, rendendo graças ao Teu nome e entregando um culto racional, Senhor, reconhecendo o Teu senhorio sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, traz cura para a vida deles, seja ela qual for. Nós não sabemos necessariamente qual enfermidade muitos deles têm, Senhor, mas Tu conheces tudo e todos, Senhor, e nesse momento eu te peço e te apresento a vida de cada um, para que o Senhor opere cura na vida deles, para que o Senhor restabeleça a sua saúde e eles possam aqui vir contar a vitória para engrandecimento do Teu nome, Senhor Jesus. Neste momento também eu te apresento nossos irmãos que irão ofertar, que irão contribuir, Senhor, que eles o façam com alegria para a manutenção da Tua obra, Senhor, porque isso é bom e é agradável aos Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem, podeis sentar. Enquanto os irmãos vão recolher dízimos e ofertas, nós vamos ouvir o coral masculino que está aqui cumprindo a escala, e vamos ouvir com muita alegria e contribuir também para o reino
do nosso Deus. Irmão Giovano, por favor, fica na porta aí enquanto os irmãos vêm cantar, tá certo? Faça esse favor para mim, para a igreja, para Deus. Não se dedique tanto aos problemas da terra. Antes apresente ao Senhor as tuas petições, porque Ele tem cuidado de você. E confiando plenamente, já marque a data e convide o povo para o culto de ação de graças. Glória ao nome do Senhor. Não há problema que Deus não resolva, seja o problema maior que uma montanha, mesmo que as nuvens estejam mais escuras, não há tristeza maior que Ele não mude. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Tenha certeza que há no meu viver. Nos seus braços está a segurança e o conforto. Estás, vós os cansados.
que há no meu viver, no meu viver, no meu viver, no meu viver, no meu viver. Glória a Deus. Cantarei ao Mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca falhará. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não falhará jamais. Cantarei ao Mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca falhará. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não falhará jamais. Meu Deus é capaz de libertar. Eu sei que me guarda da tribulação. Quando a vida aqui se findar, vou para o lar que Cristo foi preparar. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não falhará jamais. Cantarei ao Mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, seu amor eu canto e o quanto Ele me quer. Ele é meu rei, eu louvo, nunca falhará. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não falhará jamais. Libertou Moisés das mãos de Faraó, também libertou os 3 rapazes da fornalha da morte. Quando penso nas coisas que fez, tenho certeza jamais falhará. Quando eu precisar, o Senhor me deixará, não falhará jamais. Cantarei ao meu Mestre, agradecer todo o poder que Ele me dá. Cantarei sua graça, seu amor eu canto
deixará, não falhará, não me 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 deixará, quando eu precisar, nunca o Senhor me deixará, não falhará. Aleluia. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Essa é a maior certeza que nós temos, né? Quando eu precisar, o Senhor nunca falhará, porque Ele é o Deus que sempre está conosco e sempre podemos contar com Ele. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de mais um culto. Louvo a Deus pela oportunidade de poder aqui ministrar a palavra do Senhor nesta noite, agradecendo já a confiança do nosso pastor Eliezer. Amanhã estará retornando com a caravana que foi a Jordânia e Israel, e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. O texto que já lemos, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo fala sobre a loucura da pregação da cruz. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E é importante nós entendermos o que é essa loucura e por que a cruz é loucura, e o que significa para nós a cruz, para entendermos também como nós vamos viver com isso e qual a nossa função, a nossa obrigação, o que nós vamos viver na nossa vida, realizar em função dessa questão da cruz e da loucura da pregação que nos alcançou. A primeira coisa que é importante nós observarmos é que a cruz, de fato, era algo terrível, um instrumento não só de morte, de execução, mas também de tortura, porque a cruz primeiro era utilizada para apenas aqueles que eram para ser expostos, ou seja, ladrões, malfeitores, rebeldes, pessoas que se levantavam contra o império. Não foram os romanos que inventaram a crucificação, mas foram os que mais utilizaram, e utilizavam para essa classe de pessoas, para malfeitores, para bandidos, para rebeldes, pessoas que se lançavam contra o império, porque acima de tudo a crucificação era feita em um lugar público, onde houvesse pessoas passando. A crucificação de Jesus foi feita sobre um monte, ao lado da estrada que dava para Damasco, ou seja, era um logradouro público, onde as pessoas iam e vinham, porque a ideia não era simplesmente matar. Se a ideia fosse matar, cortava a cabeça ou fazia qualquer outra coisa, mas a ideia era fazer prolongar a morte e a pessoa sofrer ao mesmo tempo que fosse exposta. Normalmente era despido, Jesus deve ter ido nu para a cruz, depois as pinturas e esculturas da Idade Média puseram um pano para esconder a nudez de Jesus, mas o comum era que os condenados fossem expostos nus. Antes eram açoitados, e Jesus sofreu os chicotes romanos. Depois era obrigado a levar o patíbulum, que era a trave horizontal da cruz, já que a trave vertical já estava enterrada, ou às vezes era até uma árvore. Então
depois de sofrer um longo castigo de chicotes, ele ainda tinha que carregar a parte horizontal da cruz sobre as costas e ainda sendo escarnecido, cuspiram, bateram em Jesus, porque era uma coisa para ser humilhado aquele que ia para a cruz. E depois preso, normalmente pregos de um lado e do outro das mãos para mantê-lo suspenso no ar e também nos pés, e ali ele ficava agonizando por horas. Na verdade, Jesus, ele não sofreu o maior tempo da cruz porque estava dentro do projeto de Deus mesmo, porque há notícias na história de pessoas que passaram até 9 dias pendurados numa cruz. Mas é para dizer que a cruz era algo que era para isso mesmo, para ser alguém que ia ser exposto, humilhado, e uma pessoa considerada como sendo alguém banido da sociedade. Tanto que Deuteronômio 21:32 diz que era maldito, 21:23 melhor, aquele que fosse levantado. Porque a ideia de alguém levantado, suspenso sobre a terra, seja crucificado ou enforcado, é que ele nem pertencia ao céu, nem pertencia à terra. Era alguém banido de ambos os lugares, e por isso o livro de Deuteronômio diz que era amaldiçoado aquele que fosse suspenso no ar, que fosse levantado. E o apóstolo Paulo toma essa figura em Gálatas capítulo 3, verso 13, e ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, e aí ele faz referência a Deuteronômio 21:23, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas o mais importante é que Paulo continua e ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja, ele estava dizendo, para que eu e você fôssemos abençoados, porque Deus prometeu dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo disse, e ele não disse nos descendentes de Abraão, mas disse no descendente, porque se fazia referência a Cristo. Ele está dizendo, haverá um descendente de Abraão, que através dele a bênção alcançará todas as famílias da terra. Mas para que eu e você fôssemos abençoados, ele se fez amaldiçoado e foi pendurado no madeiro por nós. Porque a cruz representa o pior do que o homem pode oferecer: a maldade, o escárnio, a humilhação, o sofrimento. E Jesus assume toda essa situação por nós, para mostrar também que nós não éramos bons, nenhum de nós é bom. A primeira vez que a humanidade pôde tocar em Deus, o matou, porque nós somos maus, porque a nossa natureza é má, e nós não fomos alcançados por Deus porque nós éramos bonzinhos. Nenhum de nós merecia Jesus ter passado pelo que passou na cruz por nossa causa, mas Ele fez por amor, porque aí exatamente onde está o outro lado da cruz. A cruz também representa o amor de Deus por nós, a extensão máxima do amor de Deus, que João 3,16, o apóstolo registra dizendo que o amor de Deus é algo tão grande, que Ele amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que deu o único filho que Ele tinha para morrer em nosso lugar, a fim de que ninguém mais morra, mas que todos tenham a vida eterna. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, e Ele fez isso por amor, para que na cruz Ele recebesse sobre si o castigo que era nosso. Porque nós precisamos ter muito claro na nossa mente, queridos, quem levou Jesus à cruz foi Deus. Foi o Pai que levou Jesus à cruz. Jesus não estava na cruz porque os romanos decidiram crucificá-lo, porque romano algum teria força para isso.
quando foram prender Jesus no jardim, e Pedro com a espada tentou tirar a cabeça de Malco fora, Malco foi mais ligeiro e livrou a cabeça e ele tirou só a orelha, porque ninguém dá na orelha para tirar a orelha de ninguém, né? Ele queria tirar a cabeça de Malco fora, mas Malco foi mais ligeiro e tirou só a orelha. Jesus botou a orelha no lugar e disse assim: Pedro, guarde esse negócio aí, porque eu vou explicar a você como funciona. Se eu pedisse ao Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos. Olha, queridos, eu nem sei quanto é isso, porque no exército romano, uma legião era 6.226 soldados, sendo 6.000 a pé e 126 a cavalo. Mas eu não sei se o exército do céu é organizado igual o exército romano, então eu não sei quantos anjos são uma legião. Mas um anjo matou 180.000 soldados do exército de Senaqueribe. Então, quanto 12 legiões de anjos poderiam fazer? 12 aqui nem é um número exato, 12 é uma totalidade, é um número completo, para dizer assim: todos os anjos do céu que eu quisesse, o Pai me enviaria para resolver esse problema aqui. Então, não foi o centurião romano que determinou que Jesus fosse crucificado, porque o apóstolo Paulo diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E num vislumbre da cruz, Isaías capítulo 53, o profeta dizia: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso foi 700 anos antes de Cristo. Isaías visualizava aquele quadro e ele disse: ao Pai agradou fazer Jesus sofrer, enfermá-lo, moê-lo na cruz, para que ele recebesse sobre si o castigo dos transgressores, para que ele, pela sua morte, desse vida a todos quantos o receberam. O próprio Jesus faz referência a Nicodemos, João 3,14, ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, se Jesus tivesse sido morto pelos judeus, como queriam matá-lo, ele teria sido morto apedrejado, como tentaram em Nazaré, e pegaram pedras para apedrejá-lo, e a Bíblia diz que ele simplesmente passou pelo meio da multidão e eles não o alcançaram, porque o método de castigo judeu era apedrejamento, mas Deus não havia reservado para Jesus a morte por apedrejamento, porque o apedrejado não é levantado, não é suspenso, não é maldito. E estava reservado para Jesus a morte de maldição. Por isso ele foi entregue aos romanos, e por isso os romanos o crucificaram, para que ele recebesse o castigo que era o que estava reservado para ele. Mas o fato é que quando Jesus vai à cruz, ali há um encontro entre o pior dos homens e o melhor de Deus, que deu o seu Filho por nós. E Jesus morre por nós na cruz para nos reconciliar com Deus. E o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 20, ele diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, ali Jesus estava recebendo o castigo, mas ofertando a salvação para todos aqueles que ali estavam. Sendo, queridos, que nós não podemos olhar para a cruz e pensar que na cruz Jesus foi derrotado. Não foi a cruz um perdedor que foi derrotado, um mártir que foi martirizado. Não.
a cruz, Jesus foi para conquistar uma vitória. Jesus vai à cruz como alguém que vai enfrentar o seu inimigo e o vence. Colossenses capítulo 2, verso 15, há um quadro belíssimo que o apóstolo Paulo diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia que o apóstolo Paulo tem aqui, os comentaristas entendem que é aquele desfile que os generais romanos faziam quando entravam em Roma, o vir triunfalis. O general saía para a guerra, conquistava os seus inimigos, amarrava os reis e príncipes daquele povo que ele conquistou, e ele entrava numa biga ou num cavalo, puxando pela corrente os reis que foram derrotados, e eles eram vaiados e jogavam tomates neles, e eles eram humilhados diante de Roma, e o general romano entrava no seu cavalo dizendo: Roma venceu, Roma humilhou os seus inimigos, e eles estão aqui puxados por uma corrente. E quando Jesus é levantado na cruz, o apóstolo Paulo disse: ele humilhou os seus inimigos, ele triunfou sobre eles na cruz e os expôs publicamente ali. Jesus estava dando o seu grito de vitória, ele estava conquistando a nossa independência, vencendo os seus inimigos. Ali foi o dia que a morte morreu, ali foi o dia que o inferno foi vencido, o dia que o diabo perdeu o poder sobre aqueles que ele acorrentava, porque Jesus foi à cruz e humilhou a morte, o inferno, o diabo, e venceu todos os seus inimigos na cruz. E ali nós estamos vendo agora um homem vencedor. E o grito ecoa quando o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ele disse: quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí o grito ecoa dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E ele disse: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a morte foi vencida, o inferno foi vencido, o diabo foi vencido e Jesus triunfou deles na cruz. Então, a cruz não é o lugar onde nós estamos vendo um perdedor martirizado. A cruz é o lugar quando o inferno tremeu, vendo o grande vencedor conquistar a maior vitória de todos os tempos. E por isso que o apóstolo Paulo, Gálatas 6,14, ele disse: se eu quiser me vangloriar, ou se eu quiser me gloriar de alguma coisa, eu não tenho coisa minha nenhuma para me gloriar, mas eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Por isso que o Jesus vencedor da cruz é o nosso Jesus. No hino Castelo Forte, Martinho Lutero diz: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. É essa a grande vitória do crente. Ele diz: nós não conseguimos nada, mas o nosso Senhor que venceu na cruz, triunfou na batalha e conquistou a grande vitória para nós na cruz do Calvário. E o mais importante é que transformou o que era um instrumento de maldição num símbolo de vitória. A Inconfidência Mineira não transformou a crucificação, o enforcamento, a forca de Tiradentes num símbolo de vitória. A
Revolução Francesa não transformou a guilhotina num símbolo de vitória. O cristianismo transformou a cruz, que era maldição, no símbolo de vitória do apóstolo Paulo dizer: eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali está a grande vitória que ele conquistou para nós. E isso representa exatamente o que nós precisamos ser, porque o próprio Jesus vai falar sobre isso, e Lucas registra, Lucas 9, 23, ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, não é só a cruz de Jesus, é a minha cruz também, é a sua cruz também. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas 2:20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Ele está dizendo: agora eu e você temos que levar a nossa cruz, mas não levamos a cruz como algo que é penoso e difícil, não, nós somos alegres transportadores de cruz, porque levamos a nossa cruz com alegria. Quando se fala de levar a cruz, não se trata de sofrer um relacionamento abusivo e dizer: porque isso aqui é a minha cruz, essa pessoa me dá tanto trabalho, o chefe que me persegue, o marido que me maltrata, isso aqui é que é a minha cruz, ou mesmo uma enfermidade, um momento de escassez, de dificuldade, isso aqui é a minha cruz. Não, queridos, não é sobre isso que Jesus está falando, porque se fosse assim, quem vive uma boa situação financeira, um casamento equilibrado, uma família feliz, uma situação estável, não teria cruz nenhuma para levar. E aí a gente dizer: rapaz, Deus é muito cruel, porque a uns deu saúde, vida boa e condição financeira, e outros deu problema, tribulação, perseguição. Então nós brasileiros que não sofremos hoje nenhuma perseguição por parte física, e vamos pensar nos cristãos do Afeganistão ou da Coreia do Norte e dizer: a nossa cruz, não, a cruz deles é maior do que a nossa. Não, queridos, não é sobre isso que nós estamos falando. Sofrimento, tribulação, angústia faz parte da vida, e há pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo, que também estão morrendo, sofrendo e passando por muitas dificuldades. Quando se fala de levar a nossa cruz, quer dizer que nós seremos discípulos de Jesus acima de todas as coisas, e que nós vamos renunciar tudo aquilo que é contrário à vida de um discípulo de Jesus para ser discípulo de Jesus. Isso quer dizer que nós vamos renunciar todos os prazeres do mundo, as vontades da carne, aquilo que é contrário, porque independente se você é rico, é pobre, é gente de influência, sem influência, se é qualquer pessoa que seja, enfrenta as mesmas tribulações e dificuldades com relação ao pecado, à carne, ao mundo e todas essas coisas, porque essa é a cruz que nós precisamos levar. Cada dia, não é uma cruz a cada dia não, porque aí também seria uma coisa estranha, né? Não é tome a cruz de cada dia, é tome cada dia a sua cruz. E o que é a minha cruz? É ser discípulo de Jesus acima de todas as coisas. Se precisar abrir mão de qualquer coisa, se alguém quiser me expor e me humilhar porque eu sou crente, ok, eu vou ser exposto e vou ser humilhado porque eu sou crente, mas eu não vou deixar de ser crente para negar o meu Jesus, porque ele foi até a cruz por mim e morreu a minha morte para que eu tivesse vitória. Eu vou ser crente sob qualquer circunstância para levar a minha cruz, vivendo a vida que Deus tem para mim, vivendo uma vida que honra a Deus acima de todas as coisas, vivendo uma vida que é conforme aquilo que Deus quer que eu viva. Essa é a cruz que eu preciso levar, que é me imitar a Jesus Cristo, vivendo a vida de cruz, vivendo a vida de rendição total a Cristo e negação total de tudo aquilo que me afasta dele, porque cada dia nós precisamos fazer escolhas, queridos. Em cada momento nós precisamos viver
e escolher como vamos tratar as pessoas, como vamos negociar, como vamos comprar, como vamos vender, como vamos fazer as coisas da vida. E em cada um desses momentos, nós somos convidados a imitar a Jesus naquilo que ele faria. Há um livro antigo, um clássico cristão, que faz uma pergunta dizendo: em meus passos, o que faria Jesus? E a ideia é essa, quando eu estou no trânsito, quando eu lido com uma pessoa, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu lido com pessoas do sexo oposto, quando eu estou em casa, quando eu estou com a minha família, ou em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer coisa que eu vá fazer, em qualquer escolha que eu vá fazer na minha vida, eu deveria me perguntar como Jesus faria, como ele agiria, como é que ele se comportaria no meu lugar. E eu vou me comportar imitando a Jesus em qualquer lugar, porque a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, porque eu estou crucificado com ele. Essa é a cruz que nós precisamos levar todos os dias, fazendo a nossa vida ser cada dia mais parecida com a vida de Jesus Cristo, fazendo as escolhas certas para cada dia nós vivermos aquilo que Jesus quer para nós. Há momentos que alguém vai ridicularizar isso, há momentos que alguém vai achar que você é fraco, que você é ridículo, que você é bobo, que você perdeu a chance de ganhar isso, daquilo outro, mas nós sabemos o que é viver uma vida com Cristo, porque nós somos alegres, carregadores de cruz, e cada dia nós conduzimos a nossa vida fazendo as escolhas certas, renunciando às coisas do mundo e abraçando as coisas de Deus, porque isso é ser discípulo de Jesus. É tanto que há muitos que aceitam o chamado para a salvação, mas nem todos aceitam o chamado para o discipulado. Jesus disse inclusive que era preciso alguém fazer as contas. Ele disse: veja como é que uma pessoa vai construir uma torre. Primeiro ele faz as contas, o cálculo, todo o orçamento, para saber se ele tem condição de construir, porque se ele não tiver condição de construir e a obra parar pela metade, alguém vai passar na frente e vai dizer: olha, essa pessoa começou a construir e não pôde terminar. E assim também quem vai para a luta no exército, na guerra, tem que contar quantos soldados ele tem, ver quantos soldados o outro lá tem, para saber se vale a pena ir enfrentar na guerra ou se é melhor fazer um acordo de paz. Ele disse: assim também é quem quer ser meu discípulo. Você precisa fazer a conta se você está disposto a entregar a Jesus tudo que você tem. A salvação não lhe custou nada, porque Jesus morreu na cruz de graça. Mas o discipulado vai lhe custar tudo que você tem, porque você passa a ser de Jesus, e tudo que você tem e faz é dele, e precisa ser feito para a glória dele. Por isso o preço do discipulado é alto. Jesus disse: quem quiser, quem não quiser, parabéns para você nessa data querida, pode viver do jeito que você quiser. Agora, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver uma vida de cruz é viver uma vida de imitação a Jesus Cristo. Mas o mais importante é que isso não é algo apenas para esse momento, ou para essa vida, porque se ser crente fosse só viver aqui na terra, já era bom, queridos. Nós já desfrutaríamos de toda a paz, de toda a dignidade da vida que o cristianismo nos ensina. Se ser cristão fosse só para viver aqui entre nós, já seria maravilhoso ser cristão, muito melhor do que viver uma vida de pecado e de coisas que desagradam a Deus. Mas esse não é o fim de todas as coisas. Nós temos prometido que o mesmo Jesus que morreu por nós e triunfou na cruz, voltará para nos buscar. E o hino que nós cantamos, 291, ele diz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa é a ideia. O apóstolo Tiago diz, Tiago 1,12, ele diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele está dizendo aqui, nós estamos vivendo essa vida de provações, essa vida de testes, de escolhas, de atitudes que nós precisamos ter cada dia para levar a nossa cruz. Mas ele disse, aquele que for aprovado receberá a coroa da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, já na prisão e como que uma carta de despedida, ele diz, olha, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está dizendo, eu já sei que eu estou chegando perto, eu sei que a minha morte está próxima, eu já estou encerrando, mas eu combati o bom combate, eu fiz uma vida cristã que valeu a pena, eu levei a minha cruz todos os dias como um bom imitador de Jesus Cristo, e agora só me resta chegar no céu e receber a coroa da justiça que o reto juiz me dará, e não dará somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. E é essa a nossa maior esperança. Somos alegres carregadores de cruz, não porque nós gostamos da cruz, porque a cruz é o nosso passaporte para a vida eterna. Foi na cruz que Jesus conquistou a nossa vitória, e é pela cruz que nós vamos chegar até os céus. Frida escreveu o hino 394 da nossa harpa cristã, diz a história que foi em momentos de muita luta, de muita dificuldade, ela e o marido enfrentaram grandes dificuldades quando vieram para o Brasil, e além de perseguições e muitas enfermidades, muitas vezes querendo parar e voltar para o seu país, quando Deus lhe dá o hino 394, dizendo que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Ela estava reforçando que nós precisamos olhar para frente e põe a mão no arado, não olhar para trás e continuar a nossa carreira cristã. E ela conclui dizendo, quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Essa é a nossa maior esperança, queridos. Nós somos alegres, carregadores de cruz, porque a cruz nos iguala a Jesus Cristo naquilo que é o nosso dia a dia de imitação. A minha forma de imitar a Jesus é levando cada dia a minha cruz e fazendo as escolhas certas para imitar a Jesus em cada momento da minha vida, com a certeza de que eu um dia estarei para sempre com o Senhor, e quando nós chegarmos lá, aí não teremos mais problemas, porque não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dificuldade. Nós vamos levando a nossa cruz até o dia nos encontrarmos com Ele, e Ele trocará a nossa cruz por uma coroa de glória, e é isso que nos faz cada dia vivermos esta vida que o Senhor tem para nós. É essa loucura que o apóstolo Paulo disse, olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas dizem assim, como que vale a pena fazer isso? Por que que você faz essas escolhas? Por que que você faz isso? Mas qual a motivação que você tem para isso? E as pessoas acham que é loucura. E ele disse, ainda bem que aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Sim, é verdade. Se olhar apenas para as coisas desta vida, aí o apóstolo Paulo disse, bom, se a nossa esperança estivesse só nas coisas desta vida, aí nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Porque, de fato, se fosse imitar a Jesus, fosse só para viver a vida daqui, alguém poderia até pensar que viver uma vida de pecado era muito mais prazeroso do que viver uma vida de cruz. Mas, na verdade,
viver uma vida de cruz é muito mais prazeroso, não só porque estamos guardados e protegidos pelo Cristo da cruz, mas porque isso garante também a vida eterna que nós vamos gozar com aquele que venceu na cruz e conquistou a nossa vitória lá. Por isso vale a pena, queridos, nós vivermos essa vida de cruz. Veja, nós não adoramos a cruz. Nós até, a igreja cristã latino-americana, em alguns momentos até não usou a cruz como símbolo, né? Em todas as catedrais europeias que você vai, há bem destacada a cruz. As nossas igrejas quase nunca ela aparece, e talvez até num primeiro momento a Igreja Assembleia de Deus, por causa da perseguição, inclusive de outros grupos cristãos, evitava usar o símbolo da cruz. Infelizmente, em algumas igrejas nós vemos até símbolos judaicos, que não tem nada a ver com a igreja, mas na verdade o grande símbolo do cristianismo é a cruz. A cruz é que simboliza a maior vitória que nós alcançamos, mas nós não precisamos necessariamente ter cruzes nos nossos templos, ou pendurar cruzes nos nossos pescoços, porque nós não adoramos a cruz, nós adoramos o Cristo que morreu na cruz, e nós fazemos da cruz o símbolo de vitória, porque Jesus conquistou a vitória por nós. Mas acima de tudo, muito mais do que pendurar uma cruz na parede, ou no pescoço, ou na parede do templo, nós precisamos viver uma vida de cruz, para que as pessoas, alguém pode olhar e ver no meu pescoço uma cruz pendurada, mas se não identificar que eu sou um alegre carregador de cruz, aquela cruz pendurada no pescoço não vale de coisa nenhuma. É muito melhor que alguém não veja a cruz pendurada no meu pescoço, mas veja uma vida de cruz que eu vivo e diga: esse realmente é imitador de Jesus Cristo, porque vive uma vida de cruz. E nós precisamos lembrar destas coisas e cada dia escolher fazer aquela mesma escolha que o apóstolo Paulo disse, que eu já citei aqui, Gálatas 6,14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo foi crucificado para mim, não porque eu não quisesse nada do mundo, mas é porque o mundo me afasta de Cristo, e eu quero Cristo, porque eu quero viver a vida de Cristo, e eu quero imitar a Jesus Cristo, não porque eu sou obrigado a carregar uma cruz, mas porque a cruz me identifica com o meu Senhor e Salvador, porque ser igual a Jesus é a melhor coisa que um crente poderia ter, e a melhor coisa que um crente poderia fazer, é imitar a Jesus e ser aquele que é o Cristo. Se lembre que a Bíblia diz, Atos, que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Cristão era uma forma pejorativa de se referir aos discípulos de Cristo. Aquele quer ser um Cristo, é um cristão. Alguém dizia isso de forma pejorativa, como que dizendo: olha, o outro quer ser igual a Cristo, o cristão. Mas o que a loucura da pregação faz é que o apelido pejorativo que alguém põe em mim, eu acho maravilhoso. Quando alguém olha para mim e diz assim: esse rapaz pensa que é Jesus, ele quer ser um cristão. E eu acho bom demais quando alguém diz isso comigo, porque se foi dito como foi dito de forma pejorativa, mas pegou que foi uma beleza. Diz que lá em nós a gente diz que apelido só pega quando o outro se importa com isso, né? É exatamente o caso. Quando alguém me chama de cristão, eu amo demais, eu acho maravilhoso. Ele diz: rapaz, você achou eu parecido com Jesus? E eu saio, como diz o pastor Eliezer, todo fofinho, achando como é bom alguém achar que eu sou parecido com Jesus em qualquer coisa, porque é isso que nos identifica com Ele. Nós somos alegres carregadores de cruz, porque nós vivemos uma vida de imitação a Jesus, mas não somente por causa das coisas daqui, mas para um dia nos encontrarmos com Ele, e com Ele nós vivermos a vida de cruz que nós temos para
abandonarem Jesus e vivermos a vida eterna completamente. Ele levou a cruz por nós até o madeiro, e agora nós levamos a nossa cruz até o encontro com Ele, quando então viveremos com Ele para sempre e não teremos mais cruz para carregar. E enquanto isso, nós vamos levando a nossa cruz, né? Tem uma antiga ilustração cristã que diz que alguém levando uma cruz, aí achou pesada, cortou um pedaço, mas na frente achou pesada, cortou um pedaço, aí quando chegou lá na cruz, lá na frente tinha um abismo para atravessar, e era exatamente o tamanho da cruz para passar para o outro lado, e aí ele já não passou mais porque tinha cortado o pedaço da cruz. Não sei se é exatamente assim, porque na verdade a cruz não nos leva para lugar nenhum, mas Jesus é que nos levou para a vida eterna, e nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele já conquistou a nossa vitória na cruz, mas nós somos imitadores de Cristo na cruz, vivendo uma vida de renúncia e de apego ao meu Salvador, para um dia vivermos para sempre com Ele. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você a abrir de novo a sua harpa para a gente cantar 291, para dizer com alegria: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Os nossos músicos vão nos ajudar. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Diga com alegria: mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. A quarta estrofe para a gente encerrar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Diga com alegria: se eu amo a mensagem, é morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, que mensagem vinda do céu. Quantos estão satisfeitos aqui? Quantos estão alegres com Jesus? Nós queremos agradecer ao pastor Clauber por esta disposição e trazer essa excelente palavra. Deus abençoe mais, Clauber, e te use sempre. Meus queridos irmãos, o hino 294 que Clauber fez menção aqui, fez referência, na estrofe número 2, eu quero só ler. Diz assim: não desanimes, por ser tua cruz maior do que a do teu irmão. Tem muita gente que diz assim: está muito difícil, não estou suportando.
as coisas estão tão ruins para mim, tão pesada, minha cruz está muito alta. Você quer saber o que foi que Jesus passou? Jesus sofreu muito mais do que você está passando. Então não é motivo de reclamar, é motivo de agradecer. Jesus, muito obrigado. Está pesado, está, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Pois é. Não desanimes por ser tua cruz maior do que teu irmão. E a mais pesada levou teu Jesus. Te consola, então a tua cruz vai levando, como Jesus perdoando alegremente e andando para o lindo céu. Já pensou? É verdade. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus continue nos abençoando. Fique com esta palavra. Muitas vezes você não sabe como é a vida do seu vizinho. Você vê o seu vizinho alegre, sorridente. Esse irmão está bem de bolso, bem de saúde, está rindo, está... Meu irmão, só quem sabe a vida de cada um é Jesus Cristo. Ninguém sabe da vida de cada um. Todos nós passamos por necessidade, por aperto, por aflições. Mas não é motivo de baixar a cabeça, não, porque a cruz está pesada. Olha para cima, olha para os frente, que Jesus vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos orar terminando esse culto, orando pelo pastor Eliezer, que está de volta amanhã. Certamente vai pegar o voo de volta lá de Israel, deve ter chegar aqui em Natal, talvez à meia-noite, madrugada, não sei a hora não, mas me parece que é amanhã que ele está retornando. Certamente que domingo ele já está aqui. Quem diz amém? Pronto, então vai tudo dar certo. Que tragam em paz, tragam em segurança para a sua cidade natal. Muito bem, sábado. Muito bem, antes de anunciar a escala aqui, a agenda da igreja, o pastor Clauber está pedindo as orações para que Deus chegue na vida dele, que ele traga uma mensagem do céu lá na cidade de Campina Grande. Ele está viajando e domingo, sábado e domingo, ele está pregando no centenário da Assembleia de Deus na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Quantos vão orar para o pastor Clauber? Amém, vamos orar por ele, oxalá, que muitas almas se convertam a Jesus através da instrumentalidade do nosso querido pastor Clauber, fruto daqui da casa, ouro da casa, né? Amém, graças a Deus. Sábado pela manhã, círculo de oração das crianças e também da juventude. Mas não é só para as crianças e juventude não. Você quer vir orar? Venha. A mocidade acolhe a sua vinda até aqui e venha orar, venha buscar a face do Senhor Jesus. Domingo pela manhã, consagração, irmão. Venham passar uma consagração, venham orar. 8 horas, 8 às 9, e depois tem um café da manhã. Traga um mantimento, uma porção, e vamos se reunir ali em cima e vamos tomar café em nome de Jesus. Convido aqui o presbítero Fernando Cordeiro, que ele vai convidar você para domingo à noite. Domingo à noite vai ter uma grande festa aqui, irmãos. Quem é que sabe quem é que vai ter aqui? Ninguém sabe. Alguém já sabe. Fernando, por favor, venha orar e convida esse povo todo para se congratular, prestigiar o nosso coral que ele merece. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, este mês de setembro tem sido mês de festa, né? Na casa do Senhor, grupos aniversariandos. E domingo agora é a nossa vez. O coral misto vai estar aniversariando. Eu quero aproveitar e convidar toda a igreja
para festejar conosco, né? O nome do Senhor, louvar o nome do Senhor aqui, tá certo? E também peço, traga um amigo, traga uma pessoa não evangélica, tá certo? Do trabalho, um vizinho, um parente, traga seu parente, aquele que não é crente, né? Você, olha, vai ter festa na nossa igreja, vamos lá, vamos comparecer, tá certo? Vamos ver um louvor diferente, um coral cantando, tá? E ele vai se empolgar e vai findar vindo. É como diz o pastor Clauber, né? Sempre diz, o perigo é ele sair daqui crente, né? Vem não crente e volta crente. Esse é o perigo, mas vai sair em nome de Jesus, tá certo? Contamos com toda a igreja em nome de Jesus Cristo para se fazer presente aqui no domingo, a partir das 19 horas. A partir das 18 horas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Eterno, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que tem nos concedido nesta noite, Senhor, de aprender mais um pouco da Tua palavra, Pai querido, e despertarmos, Senhor, porque a cada dia estamos carregando a nossa cruz. Tem momento que ela pesa demais, tem momento que ela suaviza mais, mas, Senhor, não deixa de ser uma cruz, e nós temos que carregá-la até um dia, Senhor, meu Deus, ser livre dela, Senhor, e trocarmos por uma coroa de glória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de paz. É assim que nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. Curva sua cabeça, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor, querido.